para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos. Está começando mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente vai conversar com o fotógrafo guarulhense Gustavo Silva. Gustavo, é um prazer receber você aqui na TV Câmara Guarulhos, mesmo que virtualmente. Prazer é todo meu e obrigado pelo convite. Gustavo, hoje você trabalha com fotografia documental, você tem diversos projetos voltados à representatividade negra, mas eu queria saber um pouquinho como é que começou a sua história com a fotografia, com o audiovisual. Isso era algo que você já tinha esse interesse desde criança? Como é que você entrou nesse meio? Desde criança eu já tinha contanto que tem uma foto bem antiga que eu meio que cortei a cabeça da minha mãe, que a gente zoa que começou desde essa época. Mas o trabalho realmente mesmo com a fotografia começou em 2017, que estava nesse processo de decidir qual faculdade estava no terceiro ano do ensino médio. E eu não fazia ideia do que fazer de faculdade, de como seguir minha vida depois da escola. E minha mãe, ela encontrou um curso de audiovisual na cidade de Guarulhos, da Concom Pimentas, em que ela falou, vai lá fazer, acho que vai ser interessante, que era TV, rádio e jornalismo. E aí eu fiz o curso de TV primeiro e ali onde foi o meu primeiro contato com a fotografia. E aí comecei no primeiro mês de curso, geralmente os que faziam os cursos e os que se destacavam, eles meio que deixavam eu trabalhando para eles. E aí foi assim que eu comecei a meio que ter contato. E no processo de 2018 eu fiz alguns cursos no Senac, fiz alguns cursos de cinema, até ingressar na faculdade em 2019. E Esse aí, projeto que você desde fala, então, esse projeto é o Com Pimentas, né? isso, projeto com Pimentas, E lá aí, como é que do Instituto funcionava São para quem não Francisco. conhece, assim, porque é um projeto de uma comunicação comunitária, né? Vocês também tinham bastante aula prática, além da teoria do audiovisual, né? Você falou que tem TV, tem jornal. Geralmente todas as aulas eles tentavam praticar muito, porque por exemplo, no curso de TV a gente não ia para fora, mas a gente meio que entrevistava os moradores do bairro. E aí eles faziam um mini jornal, eles traziam vários artistas independentes de Guarulhos que trabalhavam com fotografia e com audiovisual também, meio que fazer essa interligação entre, tipo, a gente não saía, mas a gente fazia o que eles faziam por fora, sabe? E E o que te aí eu atraiu? meio que fui nesse bonde aí. E o que te atraiu na O que me fotografia? atraiu é que eu sempre fui. O que me atraiu foi que eu sempre tive muita vergonha, sempre tive muita. Sempre fui muito tímido. E apesar de eu ser muito calado, eu vi que na fotografia eu conseguia me expressar diferente. Eu sempre quis fazer as fotos mais de um ponto de perspectiva minha, sabe? Então eu meio que inovava, meio que ficava abaixado, me jogava no chão e tal. E aí ali eu vi que, tipo, caramba, gostei, com tanto que no começo eu só queria tirar foto de pança de pássaro e planta, sabe? Então sempre me interessei pelo modo artístico, sabe? E eu costumo dizer sempre que ah, eu tento tirar as fotos no modo como eu vejo o mundo, sabe? Então todas as minhas exposições que eu já fiz é a minha forma de olhar, sabe? É uma maneira de se expressar sem ter que falar necessariamente, né? Você consegue comunicar sem ter que falar Sim. de fato, se expor para quem é tímido é uma maneira diferente de se comunicar, né? E Ah, daí e é muito. você foi estudar no Senac, né? Foi. Foi 2019, 2020, e aí meio que eu peguei um pouco da pandemia e terminei em 2021. E qual que foi? Mas é também fotografia. Sim, tecnologia em fotografia. Sou formado já.
Nessa mesma época, você fez parte também de uma equipe de comunicação do Grupo Capoeira ECE Brasil. Conta pra gente também como é que foi essa experiência. Isso foi enquanto você estava ainda no projeto Concon ou enquanto você já estava na faculdade? Como é que foi? Então, antes da Concon já participava já desse grupo que é o Grupo Capoeira C Brasil. E nesse meio tempo eles tinham um site que ele estava no ar e meio que pararam de publicar. E aí eu meio que um dia em uma roda de capoeira falei, vou levar minha câmera para ver qual foto dá e tal, por sempre gostar de foto de esporte também. E aí eu meio que fui, fotografei, as fotos não saíram muito o que eu esperava, mas ali eu vi que, tipo, podia ser algo interessante. E aí, em 2018, meio que fizeram uma forma meio que de colocar o grupo nas redes sociais, que era fazer o Instagram do grupo, fazer o Facebook do grupo. A gente tinha muitas apresentações que a gente não tinha fotos, então eu meio que falei, eu posso fotografar se vocês quiserem. Tem batizadas que acontecem todo ano em agosto. E aí eu me propus a fazer isso, e aí meio que se criou o grupo de comunicação, que junto comigo era minha mãe e mais 3 pessoas do grupo, e a gente conseguiu fazer por alguns meses, mas só que pelo trabalho de um, pelo trabalho de outros, a gente sabia que tipo ninguém tinha muito tempo, então meio que foi se afastando. Mas aí eu continuei, independentemente desse grupo ter acabado, continuar a fotografar os batizados, alguns eventos que o grupo vai, eu também estou lá também fotografando. Se eu não estou participando, eu estou fotografando. E aí, geralmente, foi nesse meio período. E você atua bastante assim nessa região do Pimentas, né, na comunidade. Em 2019, você compôs a equipe técnica do projeto cultural que é Revelando Guarulhos, Memórias do Jardim Vermelhão. Você trabalhou nas filmagens, também na edição. Conta pra gente um pouquinho desse projeto, o que foi elaborar esse documentário, como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu em meados de 2012, porque, consequentemente, o projeto Revelando Guarulhos é feito pelo Pimenteiros e Pimenteiras do Vermelhão, que são os meus pais, que é minha mãe e meu padrasto. E eu meio que sempre participei quando era criança do projeto, e aí entrou o projeto da Lei Aldir Blanc, Focultura, me perdoe, Focultura, e eles escreveram esse projeto foi escrito em 2015, 2016, não lembro muito. E aí foi aceito só em 2018. Não, foi aceito em 2020, mas por conta da pandemia também, a gente não conseguiu fazer muito ele, mas a gente começou a gravar. E aí a nossa ideia era fazer algo que falasse um pouco da cultura nordestina aqui em Guarulhos. Mas conforme os vídeos, conforme as conversas com alguns moradores, a gente meio que no meio do caminho a gente decidiu fazer por o direito à moradia, a história de luta dos moradores ao chegar lá no Jardim Vermelhão, que é meu bairro. Então, para mim, pela primeira experiência não foi muito boa, porque eu era muito inexperiente. Hoje eu vejo que eu teria feito tudo diferente, eu só tinha uma bateria só, então, tipo, às vezes a gente ia para casa das pessoas e aí a bateria acabava no meio da entrevista. Aí a gente tinha que enrolar até ter um teco de bateria para gravar o que faltava. Geralmente, tipo, eu acho que, pelo que eu me lembro, teve uma vez que a gente gravou uma entrevista inteira. Acho que foi 4 horas de gravação e não gravou áudio. Então, tipo, foram erros meio que de principiante, sabe? De tipo, eu nunca tinha feito esse trabalho. Então, Mas você aprendeu bastante, imagino, fazendo, né, na prática. aprendi. Você aprendeu bastante. Sim,
aprendi porque a gente sempre fala que sempre tem uma primeira vez. Hoje, se rolar outro projeto igual esse que vai rolar, eu creio, a gente vai ter muito mais bagagem, muito mais experiência, a gente já vai saber o que fazer. Então, tipo, era o primeiro trabalho de todos, assim, sabe? Mas foi muito bom. A gente emocionou muitas pessoas porque a gente queria contar a história do Vermelhão, sabe? Acho que E tem é o muita seu gente bairro. lá que é o meu Você bairro. nasceu no Vermelhão. Não, meu avô, ele foi morar lá, ele chegou junto com essas pessoas aqui que fizeram ocupação lá, porque eram muitas pessoas que não tinham condição de pagar aluguel, e aí meio que elas, sem essas condições, eles acabaram indo lá pro Vermelhão. E aí meu avô, ele foi nesse meio tempo, na verdade a minha família inteira, e eu só ia durante as férias, porque eu nasci perto do Cambuci, aqui em São Paulo, onde eu trabalho hoje. E aí eu convivi a maior parte da minha vida em São Paulo, mas eu sempre ia passar as férias lá no Jardim Vermelhão. E aí em 2012 a gente viaja, a gente começa a morar lá. E aí é onde começam esses projetos. Sim, mas é um vínculo muito forte desde a criação, né? E você falava um pouquinho dessa Sim. experiência difícil, que tem erros de você ter pouco equipamento, tem uma bateria, mas como é que você vê hoje também? A gente sabe que os equipamentos também popularizaram, está mais acessível, hoje as pessoas têm telefone celular que conseguem filmar com uma qualidade. Você acha que isso ajuda também a fomentar esse tipo de fazer cultura? As pessoas têm mais acesso ao audiovisual hoje? Você vê isso ao fazer audiovisual? Você acha que está mais acessível? Hoje em dia está mais acessível. Eu, eu lembro que quando eu comecei a estudar a história da fotografia, eu falo, gente, não sei como ele sobreviviu, naquela época. Porque geralmente era muito pesado as câmeras. A gente já testou algumas câmeras, e até para mim, que tipo, eu falava, não, deve ser levinha. Eu carregava, não dava para carregar direito. Também a questão dos filmes também, que era um filme para cada foto, então tipo, tinha que demorar, tinha que fazer a revelação. E hoje em dia tá tudo mais fácil, a gente tem os celulares, iPhones, smartphones. Então, tem até jornais aqui que gravam com iPhone também, e aí faz uma edição básica. Então, hoje em dia tá mais fácil, até, até para querer fazer vídeo, a maioria desses blogueiros, a, a gente vê o quanto eles investem, assim. E, tipo, hoje em dia acho que até esse aumento de pessoas que trabalham hoje com rede social, acho que é por isso. Acho que é pelas oportunidades que meio que os celulares eles começaram a inovar. Você estava falando também sobre o documentário, que ele faz parte do projeto cultural Pimenteiros e Pimenteiras do Vermelhão, que são dos seus pais que iniciaram, você também cresceu dentro desse projeto. Fala um pouquinho o que é o projeto, que tipo de atividades são feitas. Esse projeto ele se iniciou com meu padrasto, que ele é faixa marrom no karatê. E aí tinha a associação comunitária do Jardim Vermelhão que tinha essa aula de capoeira. E aí meu padrasto ele tava, ele tinha que pegar uma faixa que ele teria que estar dando aula. E aí meio que ele conversou com na época que era presidente, hoje já está falecido já o Adalto, para ele dar aula. E aí com isso eu também comecei a ir junto com ele. Então as aulas começaram em 2011, antes mesmo da gente ir se mudar para lá. Assim que a gente começou as aulas, aí em 2012, a gente já começa a morar lá. A minha mãe, ela tinha que fazer algum estágio. E aí ela começou a fazer esses estágios com os alunos do karatê. Contanto que, tipo, a gente não começou só a fazer karatê, a gente viajou para o Pacaembu, a gente começou a viajar para museus, e aí começou a fazer os projetos. Aí a gente teve o primeiro projeto que foi o concurso Beleza Negra, que eu acho que foi uma semana inteira. Eu não participei muito porque eu estava estudando, eu estudava de manhã, mas a minha mãe ela fez tipo uma semana inteira em homenagem ao Dia da Consciência Negra.
Então ela trouxe histórias sobre a negritude, ela trouxe brincadeiras que são feitas na África. E aí teve o concurso Beleza Negra que teve várias etapas e foi tipo, foi, foi algo estrondoso assim no bairro, porque a gente meio que a gente colocou algumas meninas lá e a gente sempre costumava dizer que eram meninas que não eram realmente vistas, sabe? Então a gente, então meio que esse processo assim também, e eu vendo, tinha uma fotógrafa na época, então eu via ela fotografando fora e eu ficava, nossa, da hora, sabe? E aí meio que teve esse projeto e aí a gente começou, e as crianças elas meio que enchiam muito o saco da minha mãe, tipo, quando vai ter esse projeto de novo? E aí a gente começou a meio que a fazer oficina de artesanato, com papelão, com aquelas caixas de leite, a gente fazia aqueles brincos, com algumas brincadeiras, com algumas conversas, para meio que se juntar aos adolescentes, né? Legal. Gustavo, a gente vai fazer um pequeno intervalinho, mas daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho sobre seus trabalhos mais recentes na fotografia. Então não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com mais pontos de vista. Voltamos com o ponto de vista, hoje recebendo o fotógrafo guarulhense Gustavo Silva. Gustavo, a gente estava falando um pouquinho da sua trajetória, da sua história, mas nos últimos anos você idealizou 2 trabalhos ligados à fotografia que envolvem a cultura negra, né? Um deles foi o projeto Representatividade em Corpos Negros. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho o que é esse projeto, como é que surgiu esse tema. O projeto Representatividade em Corpos Negros foi um projeto que eu realizei ele desde a minha faculdade, que na verdade esse projeto fala um pouco sobre mim, né? Que eu sempre tive muito problema com autoestima, por não me achar bonito, por não ter aquele jeito meio malandrinho, sabe? E aí eu meio que esbocei esse projeto na época da faculdade, mas só que eu deixei ele encostado. E aí em 2020, quando entrou a pandemia, eu não tive direito ao auxílio emergencial. E aí entrou a Lei de Blanc que ela iria colocar alguns artistas aqui não tinham conseguido esse direito ao auxílio emergencial que poderia escrever um projeto. E aí eu meio que conversei com minha mãe sobre esse projeto que eu tinha feito na faculdade, e ela falou, nossa, é interessante, mas que tal você abrir isso para mais pessoas, sabe? E aí, tipo, eu não fazia ideia de como eu faria, aí ela meio que falou, escreve a base e eu só vou passar pro papel. E aí eu meio que escrevi a minha ideia e ela depois me veio com 3.000 páginas de Word lá. E aí meio que o projeto estruturado, eu falei, uau, tipo, sabe? E eu só tinha escrito umas 10 linhas só com qual era a ideia. E aí entrou. Eu queria que entrasse a fotografia, mas como a minha mãe é historiadora, a professora, ela achou melhor, tipo, não ser só a fotografia. Então a gente meio que idealizou o projeto como fotografia, mas a gente queria dar algumas formações. E aí a gente convocou 3 modelos jovens negros que todos tinham todos passaram pela minha vida assim. Então eu conhecia cada um, meio que escola, grupo de capoeira. Também teve algumas pessoas que eram indicações, que eram conhecidas da minha própria mãe, que eram conhecidas de outras pessoas. E aí a gente meio que trouxe 6 ou 7 formações. E aí entre essas formações teve musicalidade, teve rap, hip hop, teve a questão de religião. E aí a gente meio que fez essas formações
nesse curto período de tempo de 2020, na pandemia, porque infelizmente não, não deu para ser presencialmente, mas mesmo assim foram maravilhosas, tipo, eram 3 horas de formação e às vezes passava muito do tempo, tipo, a gente começava às 7 horas, a gente ia até 11, sabe? E aí às vezes a gente falava, gente, olha a hora, mas a conversa ficava tão boa que... E aí, depois dessas formações, aí começaram os ensaios, né? Como primeiro projeto também, lidando com pessoas também, eu meio que tinha a hora que eu meio que ficava louco, assim, porque era muita pessoa. E aí que eu tive muita ajuda do meu padrasto, que o pai dele também já trabalhou com fotografia, então ele era meio que aquela pessoa que deixava o modelo sem a vergonha, sabe? Porque se fosse depender de mim, eu ficaria muito duro, eu não saberia conversar. Às vezes eu até tentava, no finalzinho, até fiquei um pouquinho melhor, mas, tipo, foram só nos últimos ensaios, sabe? E aí teve a ajuda dele, teve a ajuda da minha mãe. Então eles sempre tiveram muito perto, assim, como equipe, sabe? E aí, depois desses ensaios, a gente percorreu por vários locais de Guarulhos, fora de Guarulhos também. Fomos pra praia, Beco do Batman, e em alguns lugares de Guarulhos também, como o Morro do Anguçu, a pista do Mamonas Assassinas, e entre outros. E aí teve no final a exposição. A, a nossa ideia seria fazer uma exposição muito grande, mas só que também por conta da pandemia a gente sabia que não ia dar muito, que teria que ter que ter um pouco de restrição, então não teve comida, não teve bebida, mas teve muitas pessoas assim, infelizmente foi uma loucura no finalzinho, e faltando um dia para entrar a exposição, meu avô meio que teve um acidente, então então nessa loucura da gente tá meio que nesse projeto, meu avô meio que ficou nessa loucura junto com a gente também. E aí aconteceu, infelizmente, esse acidente, mas aí eu tive que tomar a frente porque minha mãe, ela fora. Quem teve que falar fui eu, né? Porque eu falei, você que vai falar, eu vou ficar só quieto na minha só. Mas aí ela fora eu tive que chamar as pessoas, eu conversar com as pessoas qual tinha sido a minha ideia. E por mais que tivesse sido meu primeiro projeto, teve muita. E foi só em um local, que foi no coletivo Foi no 308. coletivo. Isso. E como é que foi a repercussão assim do público, também dos modelos, né, que participaram do projeto, também como que foi para eles se verem ali nas fotografias? Como é que foi essa repercussão? Olha, muitos até choraram, assim, sabe? É. Muitos ficaram emocionados porque eu acho que eles nunca tinham se visto assim, sabe? E essa era a minha ideia, porque eu até lembro que eu tinha entrado em uma discussão com a fotógrafa que me ajudou também, que era uma amiga, que era a Dori, que eu mostrei o projeto para ela e ela meio que veio assim com uma idealização de roupa, sabe? E colocar todo mundo vestido com a mesma roupa. Eu falei, não, vamos parar por aí. Que a minha ideia era trazer as pessoas do jeito que elas são, no dia a dia, sabe? Então, como você vai trabalhar? Como você vai, tipo, a pessoa ela faz capoeira, então como você se veste para ir pra capoeira? Ou até quem é no terreiro, então eu queria trazer as pessoas para as fotografias, sabe? E aí meio que o estado de choques dela, tipo, caramba, eu sou assim, sabe? E aí muita gente também começou a se aceitar depois disso. Então, e tipo, gente que nem fazia parte do projeto, sabe? Muita, muitas pessoas aqui viram eu fazendo o projeto, meio que depois pararam de alisar o cabelo, começaram a trançar o cabelo e tipo, a minha mãe ela fala assim, eu tenho noção do que eu já fiz já. Eu falo, mano, eu nem sequer passa pela minha cabeça, sabe? É que você falou que Porque partiu de você mesmo nessa questão com a autoestima.
Mas a gente sabe que esses trabalhos têm impacto assim na sociedade mesmo, assim nessa questão de valorização de corpos negros, de você tentar quebrar esse padrão de beleza que é excludente, que é racista. Então eu imagino que essas pessoas que fotografaram, que eram pessoas do seu cotidiano, também deve ter tido esse impacto na hora que elas se viram ali numa fotografia bonitas, né? Sim. Eu sempre vou falar que, tipo, até para os modelos que, gente, todo mundo é bonito, sabe? E aí foi algo que eu mesmo aprendi, porque é isso, a nossa sociedade, ela impõe um modelo de corpo, sabe? E aí se você não for esse modelo de corpo, você é excluído ou você é zoado. Então é meio que eu quis passar isso nesse projeto. E a repercussão dele foi muito boa. Eu não imaginava ser seriamente assim, porque como meu primeiro trabalho, assim, eu fiquei um pouco nervoso, eu fiquei um pouco tímido, assim, de novo, porque eu sempre, eu, eu sempre vi a fama muito como uma coisa muito longe, sabe? E aí, tipo, eu lembro que teve uma vez que eu acordei assim e tava passando, acho que até na TV Câmera também, que tipo, iria acontecer a minha exposição, e eu fiquei tipo, caramba, sabe, não é sério que tá passando na TV. Então, eu falo, a ficha ela nunca caiu, sabe, e ainda não vai cair ainda, porque é isso, né? Eu, Todos os meus projetos eu sempre tento trazer meio que não é só fotografia, sabe? É algo muito mais profundo do que só uma fotografia. E tem esse outro projeto também, que é o Vivências Afrofotográficas em Guarulhos, que gerou a exposição itinerante Quem Tem Medo do Escuro, Tradições Culturais Negras para Além do Racismo Cotidiano. Essa foi entre fevereiro e abril deste ano, né? Passou por diversos lugares também na cidade, acho que foi em Céus, Terminal Secap. Aí eu queria que você falasse também um pouquinho dessa iniciativa, né? Que você fotografou manifestações artísticas, culturais. Conta um pouquinho como é que surgiu também essa ideia. Esse projeto ele foi surgido antes até do representatividade em Corpos Negros, porque a gente escreveu em 2019, era um projeto para jovens artistas de Guarulhos. E aí eu fui selecionado, mas por conta da pandemia novamente, eu comecei a fotografar em janeiro de 2020 o Sound System. Mas aí entra a pandemia, então, tipo, eu meio que comecei a voltar a conversar com os coletivos, mas só que, não pode. Muitas pessoas, tipo, os terreiros fecharam completamente, então não dava para fazer nenhum trabalho com eles. Então eu fiquei meio que com esse projeto encaixotado, sabe? E aí, nesse começo do ano, meio que a prefeitura ela falou, ó, vamos voltar com o projeto. E aí a gente resolveu voltar, como comecei a conversar com os coletivos, eu sempre mantive contato, mas meio que naquela, vamos começar a ver onde que pode. E aí a gente começou com todos os trâmites possíveis, né? Máscara, álcool em gel. E aí foram também coletivos aqui também que tinha algumas interligações comigo também. Eu conheci algumas pessoas, eu falei, eu queria saber se podia fotografar. E, e a minha ideia de fotografar é, esses coletivos sobre a negritude foi meio que por conta da capoeira também. Porque mal sabem que existe a capoeira em Guarulhos, sabe? Então até pessoas aqui viam os projetos assim, eles meio que olhavam e falavam, nossa, aqui tem um grupo de capoeira, sabe? E eu falava, a gente tem milhares de grupos de capoeira em Guarulhos, tem muito grupo de capoeira em Guarulhos, gente. É, então, mas só que não é mostrado pra gente. E aí também trazer os terreiros, trazer o sound system, trazer o grafite, que muita gente às vezes confunde com picho, e aí
FND que a gente trouxe, que é o grafiteiro aqui, que estava trabalhando no projeto. Ele faz um grafite meio misturado com formas geométricas. Então a gente meio que trouxe artistas de Guarulhos independentes também, e que tinha alguma coisa em relação com de matrizes africanas, sabe? Então, também a repercussão foi muito grande, até por conta que passou por vários lugares, né? Então muita gente, tipo, tinha gente que ficava impressionada. Tipo, teve uma menina que ela gritou lá do meio do terminal Secap, nossa, meu terreiro, sabe? Tipo, você olhava pra garota e falava, gente, ela não tem cara que vai em terreiro, sabe? Mas aí foi muito doido também, porque, tipo, claro que tinha aquelas pessoas que chegavam e falavam, ah, mas você tá falando de macumba, você tá falando. E aí você tinha que chegar pra pessoa falar, não, a gente tá meio que, quem tem medo do escuro foi exatamente isso. Abrir um diálogo também Porque com essas pessoas, abre um explicar. diálogo. Sim, porque é isso. A ideia desse nome foi que as pessoas elas nem se dão o trabalho de tentar entender, sabe? Elas já olham, já falam, não, não quero, sabe? Então a gente quer, é meio clichê, mas mostrar o lado bonito, sabe? É meio Legal. clichê essa frase, mas e aí foi isso. O Vivências foi um projeto que também me fez crescer muito em relação a meio que tentar discutir, sabe? Porque eu sempre fui muito quieto, sabe? E aí com Convivências eu meio que eu falei, não, calma aí, vamos tentar conversar, vamos tentar dialogar. Você pode ter uma visão diferente, mas vamos tentar meio que igualitar essa visão, ou eu te mostro a mim, você me mostra a sua, e a gente vê o que vai rolar, sabe? Legal, Gustavo, a gente já está acabando nosso tempo, mas queria agradecer a sua participação, pedir para você passar também, divulgar suas redes sociais. Você tem o site da Legado Fotos, que as pessoas podem conferir o seu trabalho. Então, passa para o nosso telespectador aí as suas redes sociais, seu site, que você tiver para divulgar o seu trabalho. Então, me siga nas redes sociais, eu tenho o site que é o legadofotos.com.br, e também tenho o Instagram que é o Legado Fotos, com PH, gente, não é fotos com FO, é PH. E tem o Instagram de representatividade em corpos negros também. E aí, além desses dois, tem um projeto que eu também faço parte da comunicação, que é o Pimenteiras e Pimenteiras do Vermelhão, e o Museu Comunitário do Jardim Vermelhão. Então, nos sigam nas redes sociais, e é isso. Legal, obrigada, viu, Gustavo? Eu que agradeço, e muito obrigado, e axé. Bom, esse foi o ponto de vista de hoje, então, com o fotógrafo guarulhense Gustavo Silva, que contou um pouquinho do trabalho dele para a gente. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Até mais.